Olá, meu irmão, minha irmã, estamos de volta com mais um encontro. E nesse nosso terceiro encontro, nós temos a alegria de continuar conhecendo a vida de Santo Agostinho, esse homem do coração inquieto que se tornou para a Igreja Católica e para o mundo todo o doutor da graça, aquele que traz grandes elementos para tantos concílios e que até hoje ensina ao povo de Deus a viver da fé e pela fé, pelos seus ensinamentos, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus, a graça que Agostinho foi tão eloquente em poder falar dessa graça. Mas antes de alcançar esse grau elevado, de intimidade com o Senhor e com intimidade com a graça de Deus, e tentando assim aos poucos ir sendo preenchido por essa graça de Deus, Agostinho viveu uma juventude turbulenta, uma juventude um pouco diferente para aquela época, mas às vezes bem comum para os tempos de hoje. Por isso que tantas pessoas podem se identificar com a vida de Agostinho, com o jeito que Agostinho procurou a Deus durante a sua vida. Nós lembramos que no encontro passado nós falamos que Agostinho é filho de Mônica e de Patrício, um pai pagão, uma mãe profundamente cristã, que procurava ensinar a Agostinho e levá-lo para os caminhos de Deus. Seu pai, com todo zelo, com todo cuidado, procurava trazer para seu filho exatamente os ensinamentos da época, a retórica, a filosofia, para que Agostinho se tornasse um grande homem. E Agostinho se viu aí no meio de todas essas procuras, de todas essas buscas, e encantado, como ele mesmo diz, pelo prazer, ele começa a procurar por felicidade. Agostinho de Hipona tem a sua vida em Cartago durante os seus estudos. Ele leva nessa vida em Cartago, onde ele estava estudando, uma vida que nós podemos dizer uma vida dissoluta, envolvendo-se com relações amorosas, chegando inclusive a ter um filho. Nós vamos ter a presença de seu filho Adeodato, e que vai ser batizado na vigília pascal junto com seu pai, Agostinho. Mas eu quero que vocês compreendam o que Agostinho vivia e como o próprio Agostinho sofria, aprisionado nos seus pecados, nas suas escolhas, na sua maneira de procurar felicidade. E talvez a gente possa se identificar, quantos de nós não tenhamos procurado a felicidade de um modo errado, de uma forma errada. Quantos de nós não se envolveu em dificuldades, em pecados e se vê talvez até hoje aprisionado nos seus próprios pecados com a desculpa de procurar ser feliz. Então Agostinho vai dizer em Confissões, no livro 1, por qual motivo ele relembra as suas culpas e resolve escrever também Confissões como uma forma de dizer para o mundo, para todos, que através também dos nossos pecados, tendo esses pecados como matéria-prima, nós podemos voltar ao coração e se encontrar com o Mestre interior. Agostinho diz: quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma. Não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao meu passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação é amarga, mas espero sentir tua doçura. Doçura que não engana, feliz e segura. E quero recompor minha unidade depois dos dilaceramentos interiores que sofri, quando me perdi em tantas bagatelas ao afastar-me da tua unidade. Agostinho costuma dizer que quando viveu afastado do amor de Deus, quando viveu afastado da grandeza de Deus, ele viveu na região da dessemelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu e você, se nós somos imagem e semelhança de Deus e começamos a viver na região da dessemelhança, significa que nós estamos nos desconfigurando da imagem perfeita que Deus sonhou para nós. Por nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios erros, e que Agostinho vai considerá-los erros graves de sua juventude.
Agostinho foi um homem apaixonado, que quis viver grandes paixões, né? Inclusive, teve uma relação duradoura de mais de 10 anos com uma mulher a qual ele não revela o nome e da qual, junto com ela, ele tem o seu filho Adeodato. Chegou a discutir com sua mãe Mônica, porque esse relacionamento não agradava a Mônica. Mas também esse relacionamento não era interessante para o próprio Agostinho, que começava a galgar pela sabedoria que tinha cargos elevados, inclusive na corte do império. Então, aos poucos, essa mulher também vai ser afastada da vida de Agostinho, mas ele faz questão de manter em sigilo, em segredo, o seu nome, com todo o respeito que o próprio Agostinho tinha por ela. Mas não só as paixões, as sedutoras da carne Agostinho se deu. Ele também procurou a Deus, procurou a felicidade em tantos momentos da sua vida, na astrologia, na filosofia, em seitas, né? O próprio maniqueísmo, atraído pelo maniqueísmo, Agostinho, né, entra nessa seita maniqueia, né, que tinha elementos muito parecidos com os elementos do cristianismo, mas também com as outras religiões, e Agostinho buscava exatamente nessa seita respostas espirituais, ou seja, encontrar a Deus. Muitos irmãos nossos também fazem essas procuras, né? Procuram a Deus em lugares que não ajudam, que não fortalecem, que não fazem a fé verdadeira brotar no coração. Então Agostinho, ele começa a sentir, no meio dessas procuras, dessa busca inquietante por felicidade, que está faltando algo. E essa inquietação do coração faz buscar tantas outras coisas no meio dos filósofos, no meio dos astrólogos, né? Em outras situações de sua vida, nos relacionamentos, nos amigos, na bebedeira. Ou seja, Agostinho foi um jovem realmente de uma vida turbulenta e inquieta. Mas para que a gente possa conhecer mais um pouco dessa vida turbulenta e inquieta de Agostinho, nós vamos deixar para o próximo encontro, para dar mais vontade de conhecermos a vida do nosso amado Pai Santo Agostinho. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a conversão de Santo Agostinho ao cristianismo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.